Bom dia, Largo do Machado e arredores. Eu gostaria de apresentar aqui a Élica, nossa convidada especial, para fazer essa aula pública sobre a reforma do ensino médio e outros desafios da educação. Élica, por favor, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Estamos aqui nas ruas, né, como sempre, lutando por uma educação pública de qualidade. Eu agora estou deputada estadual, mas sou professora há quase 30 anos. E o que a gente tem aqui, infelizmente, só temos notícias ruins. A gente está aqui nessa luta, a gente está aqui, como sempre, na resistência, na mobilização, mas temos duas coisas muito graves acontecendo com a educação. É necessário que a população tenha ciência do que está acontecendo, porque o que está acontecendo é um projeto de destruição da educação do Estado do Rio de Janeiro e do país também, né? A gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo, porque as desigualdades tendem a aumentar, tanto com duas coisas que estão acontecendo, com o descaso com a educação, que a gente sempre vê, e com a nova reforma do ensino médio, que a gente está vendo também, que está vindo a galope. A despeito do que a gente está vendo, o governo federal tem aberto portas para o diálogo. A gente está tendo seminários, nós estamos tendo encontros, nós estamos sendo ouvidos, mas ainda assim a gente tem uma reforma sendo instalada em várias escolas do Rio de Janeiro. Estamos no segundo ano do ensino médio, já com essa reforma sendo instalada. Essa reforma é necessária a gente relembrar que ela veio em forma de medida provisória em 2016. Vamos lembrar o que aconteceu em 2016, foi um golpe que aconteceu, foi no governo Temer, aquele golpista que a gente viu essa medida provisória acontecendo, falando sobre essa reforma do novo ensino médio, a reforma do ensino médio vindo aí. E o que a gente percebe com essa reforma? A gente percebe que quem escreveu sobre isso não entende absolutamente nada de educação. Quando fala para, né, a gente aumentar a carga horária, aumentar o número de horas-aula em sala de aula, ninguém que está contra a trabalhar mais. Aliás, somos muito a favor de um ensino integral. Mas cadê a estrutura para isso? A gente está aqui numa semana difícil, em dias muito difíceis, cobrando do governo do Estado um piso nacional, que ele não está cumprindo com a promessa que ele fez durante a campanha dele. Não foi nós que falamos, foi ele que falou que ele seria o governo da educação, o ano da educação. Olha o tratamento que ele está dando para os professores, para as professoras, para os profissionais da educação nesse Estado. A gente está falando de escola que não tem quadro de esporte, a gente está falando de escola que não tem professor e professora. Então, como pode vir uma reforma no ensino médio que fala de itinerários formativos, né, que a gente tem a opção, fala que o aluno vai ter liberdade de escolher. Que liberdade é essa de escolha? Como se a gente fosse no self-service. Tem self-service que a gente tem de fato, né, um amplo cardápio, né, com comidas deliciosas, e a gente sabe que tem self-service com pouquíssimas opções. E é isso que está acontecendo. Quando fala em liberdade de escolha, é uma piada com a nossa cara, né? É colocar um self-service de altíssima qualidade para as escolas particulares, para alunos e alunos que têm condições de pagar, e algo muito precário, com comidas de baixíssima qualidade e com pouquíssimas opções nas escolas públicas. E o que a gente vai ver a partir daí, a partir desse momento? A gente vai ver um apartheid social pedagógico. Quem tem condição de pagar vai ter, sim, né, a opção de ter liberdade para escolher vários itinerários formativos, e quem não tem vai ter que se contentar com o itinerário formativo que foi dado para aquela escola, foi fornecido pelaquela escola. Tem muitas escolas, por exemplo, que não tem professor de física, isso é uma realidade nossa, a gente sabe disso. Tem muitas escolas que não têm professores de química, a gente sabe disso. Tem muitas escolas que não têm professores de filosofia, de sociologia. O que vai acontecer a partir daí? Essas escolas simplesmente vão oferecer itinerários que não têm a física. Essas escolas vão oferecer itinerários formativos que não têm a química, que não têm a filosofia, a sociologia.
coloca como se fosse disciplinas, estudos e práticas de filosofia. O que seria estudos e práticas de filosofia? Estudos e práticas de sociologia. O que seria estudos e práticas de sociologia? Então, de repente, uma visita a uma praça poderia ser considerada uma prática de sociologia? Pode até ser, mas não pode se resumir só a isso. Então, o que está acontecendo? Professores estão dando agora, isso já é uma realidade do nosso estado, professores estão dando aula de disciplinas que eles não foram preparados para isso. Aí coloca a gente, vários itinerários formativos e não dão a opção do professor, do professor se qualificar. Eles não dão a opção da gente fazer uma formação continuada. Então não é só simplesmente falar pra gente, olha, você vai dar aula sobre isso. Nós precisamos de um tempo para a gente se preparar, para a gente formar, porque a gente está exatamente formando alunos, cidadãos que vão trabalhar na sociedade. Precisamos estar preparados para isso. A gente precisa estudar o que a gente vai ensinar. Então, quem fez essa reforma do ensino médio não considera o tempo sequer de preparo do profissional. Vamos supor que a gente esteja numa situação atípica de todas as escolas do estado do Rio de Janeiro terem todos os professores e poder oferecer todos os itinerários formativos. Ainda assim, a gente precisa de tempo para se preparar e nem isso está contemplado nessa reforma do ensino médio. E a gente está falando de escolas, volto a dizer, sem estrutura. Eu tive 2 matrículas no estado, antes de ser professora numa rede federal. Tive 2 matrículas. Era uma situação, eram 2 escolas em Cascadura. Não tinha professor, não tinha quadro. Em pleno verão do Rio de Janeiro, que a gente sabe o que é esse verão aqui do Rio de Janeiro, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. Eram todos os alunos, em torno de quase 40 adolescentes, se abanando. Quem consegue aprender e ensinar nessas condições? A gente sabe, todo mundo aqui que trabalhou com certo aprendizado, a gente sabe que quando a gente precisa aprender alguma coisa, quando a gente precisa ler alguma coisa, a gente tem que ter paz para isso. A gente precisa ter uma estrutura para isso. A cabeça precisa se concentrar. A gente não consegue se concentrar com fome, a gente não consegue se concentrar com calor, a gente não consegue se concentrar sem salário. A gente não consegue se concentrar se não tiver dignidade para trabalhar, para estudar. E é disso que a gente está falando, é desse descaso que a gente está falando que está acontecendo com o governo do estado do Rio de Janeiro. Esse governo Cláudio Castro veio há poucos dias atrás falando, dando a notícia nos jornais, falando que vai pagar o piso dos professores, achando que aqui desse lado tem um bando de gente ingênua e burra, porque a proposta que ele fez não é pagar o piso dos professores como foi prometido. A proposta que ele fez é quem ganha abaixo do piso passar a ganhar o piso, e quem ganha acima não vai ter aumento. Mas existe uma coisa muito séria chamada plano de cargo e plano de carreira dos profissionais de educação. E isso é importante para a gente e foi uma conquista política nossa, conseguir esse plano de carreira, esse plano de cargo. Isso é muito importante para a qualificação do profissional. Então o que o Cláudio Castro fez foi jogar na lata do lixo o nosso plano de carreira conquistado a duras penas. E falar que isso está pagando o piso nacional. E achar que a gente vai se contentar com isso. Nós não vamos nos contentar com isso. A categoria está extremamente mobilizada. A categoria está em greve, porque não vai aceitar isso que está sendo oferecido por esse governador Cláudio Castro, que prometeu em campanha, volto a dizer, é uma promessa dele, falando que esse ano seria o ano da educação. Não sou eu que estou falando, ele falou isso várias vezes, que contemplaria, que daria um olhar cuidadoso para as escolas do Rio de Janeiro. E que olhar cuidadoso é esse que ele está nos dando com esse tratamento que a gente está recebendo aqui e agora? Tendo que estar nas ruas, não só, volto a dizer, são 2 motivos que a gente está na rua. Pela reforma do ensino médio, a gente precisa frear isso urgentemente, que isso não faz o menor sentido isso ser instalado nas escolas, com as condições que a gente tem, e esse aumento do piso, que a gente precisa correr atrás. E a gente não está pedindo nada além do que está na lei.
Se a gente estivesse pedindo algo, né, diferente, a gente está pedindo o que o governador prometeu e algo que está na lei. Então é necessário, né, são duas coisas acontecendo muito sérias na educação, que comprometem a nossa saúde mental, porque a gente aqui, né, a gente precisa também, como quando eu falei para vocês, a gente precisa de paz para ensinar, e a gente está completamente no inferno astral, vivendo isso, né? A gente precisa de saúde mental para trabalhar, e o que a gente tem? Nossos salários estão achatados, salários de professores e professores não estão vindo, sequer acompanhando a inflação. E como pode você empobrecer uma categoria que trabalha exatamente com a formação dos novos profissionais que irão atuar no mercado? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está vendo que isso é um projeto, é necessário a gente estar nas ruas, a gente conscientizar todo mundo que está acontecendo. Não é só uma luta de professores e professoras, é uma luta de toda a sociedade. Porque a gente está falando, né, de todo mundo aqui tem sobrinho, tem vizinho, tem neto, tem filho. Então a gente está falando exatamente de um trabalho de toda a sociedade para a gente ter uma sociedade melhor. Eu quero que o governador me aponte um lugar neste mundo que você viu, né, uma melhora desse lugar, uma melhora da qualidade de vida das pessoas, sem que tivesse investimento na educação. Todo mundo sabe que para uma sociedade melhorar, a gente precisa cuidar das nossas crianças e jovens. E quando a gente fala em educação, é bom refletir aqui, quando a gente fala em educação, a gente está falando de uma educação humanizada. A gente está falando de uma educação para você preparar a pessoa para ficar sensível às desigualdades sociais, às injustiças do mundo. Quando a gente fala em educação, a gente está falando em segurança alimentar também, que é uma questão que está acontecendo, uma luta para ter merenda de qualidade nas escolas. Quando a gente está falando em educação, a gente está falando em mobilidade urbana também. Isso tudo está junto. Quando a gente fala em educação, a gente está falando em cultura. Quando a gente fala em educação, a gente está falando em esporte. Quando a gente fala em educação, a gente está falando em filosofia. Quando a gente fala em educação, a gente está falando em trabalhar com alegria numa sala de aula. A gente está vendo outro problema sério que está acontecendo, é a violência que está acontecendo dentro das escolas. Isso é uma outra questão que a gente tem que se debruçar. E quando a gente vê a solução dada, né, pelas pessoas, né, para aqueles bolsonaristas que trabalham na LERJ, a solução dada para o nosso problema de segurança é colocar polícia dentro das escolas. Se duvidar, querem colocar, se duvidar não, pode ter certeza, eles querem colocar polícia em sala de aula. É isso que eles estão querendo, eles só resolvem a questão assim. Acho que a questão de segurança é colocar mais arma, mais polícia. Nada contra a polícia, não tem nada contra a polícia. Mas eu tenho também algo muito a favor em relação à autonomia das escolas. Querer que o policial faça o trabalho de um educador, falar que a gente está sofrendo com violência nas escolas, sendo que várias escolas não tem sequer psicólogo, não tem sequer pedagogo, não tem sequer inspetor, não tem sequer porteiro, não tem sequer professor, e querem colocar polícia nessa escola. Vamos primeiro melhorar a infraestrutura, colocar professor, porteiro, inspetor, psicólogo, assistente social, pedagogo. Aí depois sim, a gente pode pensar em colocar policial, para nos ajudar nessa segurança, mas não jamais para fazer o papel do professor e de uma professora. Então, pessoas que estão aqui, que estão passando por essa praça do Largo do Machado, nós estamos aqui na rua, em prol da educação. Para muita gente que não sabe, os professores do Estado estão em greve, por melhoria nas condições, pedindo o que está na lei, pedindo que o governador pague o piso. Nós temos que ficar atentos também, e juntos e juntas, para rebater, para reverter essa reforma do ensino médio, o novo ensino médio, que é um apartheid social, volto a dizer, que vai aumentar, já está aumentando a desigualdade social. A gente não pode aceitar isso. Se a gente luta o tempo todo por um mundo mais justo, passa por condições iguais dos nossos jovens para chegar ao ensino superior. Então a gente está exatamente lutando para que todas as pessoas tenham acesso ao ensino superior de forma igual. É disso que a gente está falando, de democracia, de justiça.
volto a dizer, essa luta não pode ser só de professores e professoras. Toda a sociedade que quer uma sociedade melhor, que quer um local melhor de se viver, tem que estar junto com a gente nessa luta também. A luta da educação é uma luta por uma sociedade melhor, é uma luta por um futuro melhor, é uma luta por menos desigualdade, por menos injustiça. E aí eu convido a todas as pessoas que estão passando por aqui nessa praça. A gente está hoje aqui na rua, a gente sempre esteve aqui debaixo de sol, debaixo de chuva, né? na luta para a gente eleger Lula como presidente. Conseguimos isso, sabemos que o Lula está trabalhando muito, que a gente está com espaço aberto para o diálogo, isso é muito bom, mas a nossa luta continua, a gente não pode sair das ruas, e hoje a nossa prioridade é ter estrutura para trabalhar, é a gente pegar e lutar pelos nossos direitos. Eu quero parabenizar todos os professores e professoras desse estado pela força, pela luta, saber que hoje eu estou deputada estadual, completamente à disposição de vocês. Pode ter certeza que de segunda a segunda a gente está trabalhando, pensando em como eu posso fazer como deputada, com mandato, com gabinete, ajudar nessa luta, e estou 100% focada nisso, porque uma vez professora, sempre professora, agora estou deputada, mas eu continuo sendo professora. E é com muita honra, com muita emoção, né, que eu estou aqui dando uma aula pública, né, nas ruas. Isso é muito importante, a gente trazer o debate para as ruas, que as pessoas que estejam passando, estejam nos vendo, sabendo que a gente está aqui mobilizado, a gente está aqui unido, exatamente em prol da educação, em prol do futuro melhor, do Estado melhor. Então é importante a gente continuar nas ruas, a gente não sair das ruas, enquanto a gente não conseguir o mundo que a gente quer. A gente fez o L, a gente está feliz com o resultado, mas a gente não está satisfeito com o que nós temos ainda. Então, a gente tem aqui, exatamente, no estado do Rio de Janeiro, a gente precisa convencer o governador Cláudio Castro a fazer o que ele prometeu, a dar pra gente o mínimo o mínimo não, né? Mas o que ele puder para a gente trabalhar com dignidade. Não faz sentido os professores estarem trabalhando abaixo do piso. É uma afronta à proposta que o governador Cláudio Castro fez de tentar acabar com o nosso plano de carreira e achar que isso vai nos calar e vai nos tirar da rua. Ele se deu muito mal, que ele viu que a categoria está muito mobilizada, e vamos nos mobilizar mais ainda, porque nós não vamos aceitar essa proposta indecente que foi nos colocada, nos chamando de burros, nos chamando de ingênuos. Aquilo foi uma afronta à nossa inteligência. Quando ele coloca essa proposta e fala que está pagando o piso, e coloca isso como se ele fosse um excelente governador, isso é uma afronta à nossa inteligência. Eu me senti afrontada. Eu falei assim, achar que isso vai nos contentar, achar que isso vai nos fazer ficar felizes, acabando com o nosso plano de carreira, que foi conquistado com muita dificuldade. Para quem está no chão da escola, sabe a importância, para quem é concursado, sabe a importância da gente ter um plano de carreira, sabe a importância da gente trabalhar numa escola só, sabe qual é a diferença de a gente trabalhar numa escola só e ter que trabalhar em 4 ou 5 escolas. É muito diferente. A gente precisa ter tempo de preparar a aula, a gente precisa ter tempo de se qualificar como profissional. A pessoa que acha que o professor de matemática vai dar aquela aula de matemática em todos os lugares durante 30 anos, não entende absolutamente nada de educação. O professor de matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia tem que estar em constante aprendizado sempre. O que a gente chama de formação continuada. Um professor, um profissional que tem prazer em aprender, tem prazer em ensinar também. E a gente não tem tempo, a gente não tem condições mentais, saúde mental, para aprender, dado o tratamento que nós estamos recebendo. E a gente conhece o valor, o caráter do governador, da pessoa, com o tratamento que se dá para os professores e professoras do estado que ele governa. É assim que a gente vai conhecendo. É muito fácil você falar, é muito fácil você prometer. Eu quero ver cumprir. E é no chão da escola que a gente está o tempo todo, que a gente sabe do que a gente precisa. Então não venha me falar, por exemplo, de colocar mais policiais na escola. A gente está precisando de inspetor, de psicólogo, de pedagogo, é disso que a gente precisa.
A gente precisa que nossos alunos tenham merenda de qualidade. A gente precisa de estrutura para trabalhar. A gente precisa de salário digno. É disso que a gente está precisando. E volto a dizer, a gente não vai sair das ruas. A categoria está mobilizada. Estamos em greve exatamente pedindo que o governador pague o que prometeu. Vamos continuar mobilizados. É importante que a sociedade tenha consciência do que está acontecendo, porque o que está acontecendo é exatamente a destruição, né, o apartheid pedagógico, no caso, né, da reforma do ensino médio, e uma falta de respeito com os profissionais de educação, que é o que o governador está fazendo. Eu me coloco mais uma vez à disposição de todas as pessoas, né, de todos os profissionais de educação, como deputado estadual que agora estou. Pode contar comigo nessa luta. Viva a luta, viva a educação, viva vocês. Estamos juntos, gente. Muito, muito obrigada. Élica, eu queria que você comentasse um pouco a questão do Enem. Todo mundo que termina o ensino médio tem o direito de fazer o Enem. Aí, o Enem é a porta de entrada na universidade. Sabendo-se que a reforma do ensino médio não está sendo aplicada nas grandes escolas privadas, e que não há mais um currículo unificado, porque as escolas podem fazer itinerários formativos, sabe-se Deus o que é isso. Pergunta-se, como será o Enem desse ano? Né? Dá para fazer tantos Enems quantos são os currículos implantados no país? É claro que isso é impossível, né? Então, muitos estudantes de escolas públicas, tal como aconteceu ano passado, não vão sequer se candidatar para fazer o Enem. Então, essa questão precisa ser interrompida já, porque a minha sensação é que essa política do novo ensino médio, ela veio para tirar os jovens das classes populares que usam a escola pública da universidade. Foi só para isso que ela foi feita. Então, queria que a Élica comentasse um pouco como é que pode fazer Enem se não há mais currículo unificado. Vai ter tantos Enems quantos são os itinerários formativos? Como é que é isso? Respondendo à pergunta da Denise, como eu estou falando, o único lado bom dessa história é que a gente está, pelo menos, com um governo que nos ouve, que está aberto ao diálogo. Então, exatamente agora foi dado 90 dias para a gente para ouvir a comunidade, e isso está acontecendo. Então, seminários, encontros, congressos estão acontecendo ali, canais de escuta estão acontecendo, para que ao final desses 90 dias avaliem o que vai ser feito. Então, o ministro, né, já está sabendo de todo o nosso desconforto aqui com o novo ensino médio, está já falando sobre o Enem, isso já está sendo discutido e vai ver o que se pode fazer em relação a isso. Agora, pressão pode ter certeza que está acontecendo ali no Ministério da Educação. Eu mesma estarei em Brasília na semana que vem, estou tentando de todas as formas conversar com o ministro, levar essa demanda exatamente. Né? Porque eu falei, né? Eu sou deputado estadual, vim representando o campo da educação. O meu gabinete, ele recebe diariamente professores e professoras. Tem uma parte do meu gabinete, inclusive, formado só de professores e professoras para a gente avaliar o que está acontecendo na educação. Então, demandas aqui e entender a pauta que está acontecendo no nosso estado, eu tenho. Eu espero que o ministro me receba, eu acho que tudo está encaminhando para me receber, para conversar sobre isso com ele também. Mas o pouco, né, que a gente já tem retorno, que a gente consegue conversar com Brasília, é que existe o canal do diálogo, isso está sendo aberto, está sendo discutido e pensado. Pelo menos isso nós temos. Não temos uma resposta definitiva ainda, mas não tem ninguém fechado ao diálogo, e isso é o lado bom dessa história.
Assim espero que tudo se encaminhe, mas já posso te garantir que o ministro, me encontrei com ele quando teve aquela ocasião, o Lula esteve aqui e conversei diretamente com ele. E ele falou que está muito aberto a ouvir toda a categoria, né? Pelo menos isso a gente tem. É um ministro que nos ouve, né? E que está formando, que abriu esses canais de escuta. Então, esses 90 dias estão correndo, ao final desses 90 dias a gente vai ver qual é a resposta disso. A depender da resposta, né, a gente está aqui nas ruas para isso. Né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Você acha que o Camilo Santana está contribuindo para essa mudança, não sei? O que você acha dele? E tem muita gente que não está gostando, né? Eu acho que o principal, como eu coloquei aqui, que ele está aberto ao diálogo, entende? A opinião dele, eu não sei se é igual à nossa, isso é um ponto. Mas na democracia a gente diverge e isso faz parte da democracia. Ele tem uma ideia da educação, ele tem uma ideia do que possa acontecer, isso é uma coisa. A opinião dele, não sei se é igual à nossa em relação ao novo ensino médio. Eu também acho. Mas o que a gente tem de qualidade, pelo menos, que está aberto ao diálogo. Então, isso é um ponto. A partir do momento que se abre, por exemplo, que você freia a implementação do ensino médio aqui, e foi algo que veio do Ministério da Educação, não estou falando que vai revogar, não foi revogada ainda, mas freou a implementação. Deu um tempo para se discutir, deu um tempo para ouvir. Então isso tem que apontar com uma qualidade, entende? Do governo atual, do atual ministro, entende? Então acho que isso, a gente está nesse momento de diálogo. Volto a dizer, ele sabe que a categoria está insatisfeita com essa reforma. E é necessário frisar sempre que essa reforma do ensino médio se deu no governo Temer, naquele fatídico ano de 2016, quando sofremos um golpe, e foi uma medida provisória que veio sem que a categoria fosse consultada. Isso é muito importante dizer. Então, quando você coloca um novo ensino médio, onde a categoria não foi consultada, e isso não se aplica à realidade das nossas escolas, está gerando um caos nas nossas escolas, fora o nosso salário, que a gente está lutando por ele. Então, isso é necessário que ele saiba, e ele está sabendo disso. Então, tanto é que abriu um canal de escuta. Então, acho que a escuta, o diálogo está acontecendo. Entende? Fantástico, companheiraço. A gente tem aí, volto a dizer também, a gente tem grandes lideranças como companheiro Daniel Cara e outros educadores que estão ali, que são ouvidos, que a gente sabe que o ministro está dialogando com eles. Então a gente tem lideranças, me coloco como uma delas, que volto a dizer que vou a Brasília, pretendo conversar com o ministro para levar todas as demandas, levar isso que a gente está fazendo aqui, levar tudo que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, que não é pouca coisa em relação à educação, Então a gente tem o diálogo em relação a isso. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar, sem contudo perder a atenção do que está acontecendo, sem contudo ser ingênuo. A gente está todo mundo muito atento ao que está acontecendo. A educação, a gente sabe aqui que é algo extremamente valioso e que o tratamento que a gente quer receber. É para isso que a gente está aqui nas ruas lutando. Bom dia, deputada, bom dia a todos. Eu gostaria de ouvir, entende, a sua avaliação sobre o Temer. A gente está, você está falando do Plano Nacional de Educação, é outra coisa que está sendo discutida também, tem um grupo que a gente que foi formado, que a gente não foi formado, para discutir esse novo plano, que está vindo aí também. É algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse plano dialoga com essa nova reforma do ensino médio. Então está tudo acontecendo de forma dinâmica ainda, está tudo sendo discutido para o próximo ano que vai vir. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É algo que vários educadores e educadoras, e eu me coloco entre elas, estamos nos debruçando para que tudo aconteça do jeito e que nos contemple. Do jeito que está acontecendo, não está nos contemplando. Então é outra coisa sobre o Plano Nacional de Educação, é outra coisa que a gente precisa ter muita atenção, e está acontecendo canais de escuta, está acontecendo reuniões com a comunidade
para que esse plano seja aplicado da forma que a gente precisa. Eu acho muito importante e delicado isso, porque eu estou lá na LERJ, eu estou vendo o que está acontecendo. Não é um local fácil de trabalhar, como vocês sabem, né? A gente fica muito feliz de estar ali e tudo mais, ter conquistado esse espaço, mas somos minoria ali dentro. Então, é necessário que a sociedade entenda que não basta eleger, no caso, deputados estaduais para que o mundo assim fique melhor. A gente precisa de ajuda. Eu, como deputada estadual eleita, eu preciso do apoio de vocês, da mobilização política, nas ruas também. A gente está por isso que eu estou nas ruas todo final de semana, para que nos ajude ali dentro também, para conscientizar a sociedade do que está acontecendo. Então, essa discussão, por exemplo, que veio com segurança nas escolas, essa discussão tem toda semana ali dentro da LERJ. E o que eles propõem é colocar mais polícia nas escolas. E a gente fica ali no plenário falando que a gente quer mais inspetor, mais pedagogo, mais assistente social, sabe? Mais psicólogo, mais professor, a gente quer estrutura, a gente quer salário, e aí depois polícia, pode ser, não tem ninguém contra, mas vamos colocar professor primeiro em sala de aula, vamos colocar com salário digno. A gente fala isso, mas eles não entendem. Não entendem, fica falando o tempo todo que precisa ter mais polícia, precisa ter detector de metal nas escolas, tem que ter polícia dentro de sala de aula, professor tem que estar armado. O pessoal fala isso, que professor armado vai garantir a segurança em sala de aula. Eles falam isso, e eles são maioria. Por isso é necessário todo mundo estar, a gente está unido, no caso político, não sair da rua como eu tenho feito. A gente está na rua o tempo todo porque a gente precisa de apoio ali dentro também, né? Eu falo, eu brigo, a gente se coloca, a gente se faz presente ali, mas a sociedade, a mobilização da sociedade, a mobilização política é importantíssima para a gente conseguir avançar nas nossas pautas e politizar a sociedade do que está acontecendo. Eu fico muito preocupada sempre, é uma preocupação minha, e para quem me acompanha sabe disso, com a comunicação. A comunicação é uma coisa importantíssima, e por isso a importância a gente estar aqui nas ruas também, né? Não basta a gente eleger, né, políticos que a gente gosta. É muito importante, mas não basta. A gente tem que agora conscientizar a sociedade do que está acontecendo, das lutas que são travadas e o que está em jogo sempre. Agora, no caso, né, a pauta de hoje, o que está em jogo sempre é uma destruição de uma educação no estado do Rio de Janeiro, que é um projeto. Então, é necessário que as pessoas entendam isso que está. Por isso que a gente tem que fazer panfleto, por isso que a gente tem que distribuir, que a gente tem que conversar com todo mundo, que a gente precisa conscientizar do que está acontecendo. Então, parabenizo sempre, vou parabenizar sempre, né, que eu acho isso magnífico, eu acho isso lindo. A gente está mobilizado na rua, a gente está atento, né, a militância, sempre agradecendo e parabenizando a nossa força, que eu sei o quanto é difícil a gente conversar, a gente dialogar com quem pensa diferente, mas eu sei também a necessidade disso. Então, que é uma necessidade didática, pedagógica, né? Isso aqui, o chão, a calçada, educa também. E todo mundo aqui tem um pouco de educador e educadora. A partir do momento que a gente a gente se abre para o diálogo, para explicar o que está acontecendo, né? A educação latejando aqui, né? Transcendendo aqui dentro da gente, né? O coração do professor pulsando dentro de vocês. Aí agradeço, né, essa força, agradeço essa militância, agradeço essa mobilização e volto a dizer da necessidade da gente não sair das ruas e a gente conversar com o máximo de pessoas que a gente conseguir. Obrigada. Maravilha. Érica, queria agradecer imensamente a sua presença. Queria também dar ênfase ao que você falou agora há pouco, que, no meu entender, é uma convocação às pessoas a estarem nas ruas, a estarem presentes nas ruas, a declarar o seu apoio ao presidente Lula, para que
todas as instâncias, todos os setores da sociedade saibam que o presidente Lula tem apoio popular, que esse governo tem respaldo popular. E aproveitando essa convocação, queria te dizer que a gente está aberto aqui para sua presença, para que você venha mais vezes, até de repente para você falar melhor também sobre os seus projetos para a defesa, para o combate da violência contra a mulher. Né? E que a gente queria se colocar à disposição do seu mandato, para quando você precisar do nosso apoio, da nossa ajuda, a gente está à disposição. E muito obrigada, a gente vai se ver muito ainda. Muitas vezes. Obrigada, gente.